Muito bem, como a gente prometeu para vocês ontem, hoje a gente tem uma entrevista então com o Dr. Osni Suuninski, falei certo, doutor? Suominski. Suminski, que é o advogado do Sindicato dos Servidores Públicos aqui da cidade de Canoinhas e aceitou o convite, gentilmente aceitou o convite para explicar para a gente toda essa complexidade que envolve a questão salarial dos professores. De tempos em tempos a gente tem esse tipo de movimento aqui na cidade porque há sempre uma provocação por parte do sindicato para que o município melhore a condição dos professores, principalmente dos servidores do modo geral, mas dos professores mais em específico, e aí há uma resposta por parte do município, às vezes é cumprido, às vezes não é cumprido, aí volta-se a discutir isso, e de tempos em tempos também há uma tentativa às vezes de tirar algum direito, ou de mudar, fazer alguma alteração que não é bem aceita pela categoria, né? Como eu comentei também ontem, historicamente o professor não é bem remunerado no Brasil, né? Mas essa não é uma questão, não é uma luta do bem contra o mal, é uma questão tão complexa, que envolve tanta coisa, que o Dr. Osni, que está muito à parte dessa questão, é a pessoa certa para tentar nos explicar, para a gente entender um pouco sobre essa questão. Às vezes nem os professores mesmos conseguem entender toda essa complexidade, né, doutor? Seja bem-vindo. Sim, muito boa tarde, ouvintes, agradeço pelo convite para a gente poder aqui conversar a respeito de um assunto tão importante e ao mesmo tempo tão complexo aqui para a nossa categoria dos servidores públicos, em especial aqui dos professores. Só fazer uma introdução que acho que é importante a gente fazer sobre o que era antes de 2011 e o que aconteceu em 2011 que de alguma forma alterou, né, a questão dos professores, que foi a questão do plano de cargos e salários. Não existia isso, era um pleito antigo dos professores aqui do município, né? Então, como é que sucedeu? É uma sucessão de fatos. A gente vai ter que retroagir um pouco mais lá na LDB, lá de 96. A LDB determinou que os municípios e estados criassem seus planos de cargos e salários. O município de Canoinhas, na época, criou um plano de cargos e salários. Como a política de valorização do magistério do governo federal, veio em 2008 o Piso Nacional do Magistério. E esse Piso Nacional do Magistério, muitos entes federativos aqui não contentes ajuizaram uma ADIM, que é uma ação para declarar aquela lei inconstitucional. O STF disse que não, lá em 2011. Aí nós chegamos em 2011. O STF disse que não, que a lei do Piso Nacional do Magistério é uma lei constitucional e, portanto, os municípios e estados teriam que aplicá-las. Nisso, então, o município de Canoinhas contratou uma empresa para, então, redigir um plano de cargos e salários, no qual se aplicaria, então, o Piso Nacional do Magistério. A empresa redigiu o plano, foi para a Câmara de Vereadores, né, e a Câmara aprovou, então, a Lei 38, que é a polêmica que chegou até aqui. O que aconteceu? Lá em 2011, então, se aplicou o piso para todas as categorias. Nível 1, professor com magistério, ganharia o piso nacional. O nível 2, que é o professor graduado, ele receberia 35% acima do piso nacional do magistério. E o professor pós-graduado recebia 35% em cima do professor graduado. Essa era a tabela salarial. Somaria 70%. 70% de progressão funcional. Em janeiro de 2012, o município já não repassou na tabela salarial o reajuste do piso. Ali começa o grande problema do município. Que ia ter anualmente. Ia ter anualmente todo mês de janeiro. É importante frisar que lá em janeiro de 2011, o reajuste do piso já foi quase 15%. Então, quando o município redigiu o plano de cargos e salários, já sabiam que os reajustes eram altos do piso. Nós já tínhamos ganho quase 15% de reajuste já em janeiro de 2011. Então, o município já tinha que prever, ou pelo menos já tinha conhecimento que os reajustes do piso não eram os reajustes do INPC, porque existia uma fórmula de reajuste que seria reajustado pelo valor aluno-ano, que é um valor de referência do Fundeb. Essa é a fórmula que está escrita de reajuste do piso até hoje, e ela continua valendo. No ano de 2012 veio o reajuste, o município não repassou, o sindicato foi lá pedir, mandou ofício para o prefeitura solicitando, não obteve resposta. 2013 também não, o município não repassou. Sem nenhuma justificativa. Sem nenhuma justificativa, só foi repassando o INPC, e não o reajuste do piso nacional. Eu me recordo até que eles discutiam, porque daí eles queriam relativizar a questão, dizendo que seria injusto com os outros servidores. Mas, justamente, na verdade, sempre foi dito que haveria
índice diferenciado para a educação. Sim, o município tinha esse conhecimento porque a fórmula de reajuste do piso já estava prevista na lei que o STF declarou constitucional. Então, aquela fórmula continuou vigorando. 2014 também novamente não passou. 2015, o sindicato, então, dado o desgaste já com o município, de não responder, de não passar os reajustes, ajuiza uma ação coletiva, do qual o resulta o trânsito em julgado no ano de 2021, quando o município, então, tem que cumprir a tabela salarial prevista na Lei 38, com todos os reajustes do piso. Causando, claro, porque uma coisa é tu ir diluindo ao longo dos anos os reajustes. Uma coisa é tu pegar de 2012 a 2021 e aplicar todo o reajuste de uma vez. É lógico que dá um impacto financeiro para qualquer um, né? Para qualquer empresa, não é só para uma prefeitura. Para qualquer empresa teria um grande impacto financeiro. Tem que pagar desde 2012 um reajuste que não foi concedido até 2021. Claro, o município teria que se adequar. Foi se estabilizando as finanças do município, mas novamente o município em 2022 não repassou o reajuste, e início de 2023 também não repassou o reajuste do piso do magistério, apenas o INPC. Existe uma previsão do reajuste esse ano do magistério de ser apenas 1,62 em janeiro, já um cálculo que está feito, falta ainda ser um pouco. Está abaixo de outros Vai ser abaixo dos outros anos e abaixo do INPC. O INPC, a projeção é de ficar entre 4% e 5%, e o reajuste do piso esse ano ficaria, pela primeira vez, ficaria abaixo do piso. Eu até me equivoquei, em 2021 o reajuste foi 0, tá? Do piso, porque o governo federal, na época, foi na época da pandemia, ali, os servidores vão se recordar, não teve reajuste do piso, foi zerado o reajuste. Doutor, você falou do caso do reajuste, mas aí tem outra questão, que é a da progressão, que nem todo mundo recebeu, ou foi paga a progressão para todo mundo ao longo dessa década aí? Então, o que aconteceu? O plano de cargos e salários, o que é o plano de cargos e salários? Ele vai prever o crescimento do servidor em sua carreira, com progressões funcionais, que a gente chama por nova titulação, que são as progressões verticais, e as progressões horizontais, que é por avaliação de desempenho, por cursos de aperfeiçoamento, enfim. A progressão horizontal nunca foi paga apenas uma vez na carreira dos servidores desde que instituído o plano. A progressão vertical vinha sendo paga até início de 2016. Em 2016, o município também deixou de pagar a progressão por nova titulação. Nisso também, individualmente, a gente foi ajuizando ações e foi ganhando essas ações. Em agosto de 2018, o município ele acerta, ele vai lá e vamos pagar as progressões funcionais por nova titulação. Mas, no entanto, ele não pagou o retroativo, né? Ele pagou dali para frente. Quem tinha o pedido feito foi e concedeu na folha de pagamento a progressão funcional. Resolvemos uma parte do problema, porque ainda tinha os retroativos para ser pagos. Nisso já era que também viraram precatórios, né? Porque o município já não estava pagando. Daí, somados depois aos precatórios da descompactação da tabela, que é a ação que foi julgada em 2021, se transformou num volume muito grande de precatórios. Fora esses precatórios, o município também tem os precatórios do quadro geral, né? Que são os servidores que não são do magistério, que também tinham as suas progressões funcionais indeferidas, o município não concedia. Nesse quadro geral, a progressão funcional é de 20% por uma nova titulação, do qual também o município, somado aos precatórios da educação e os precatórios do quadro geral, tem um montante hoje superior a 90 milhões em dívidas. E ainda tinha os triênios que, conforme um concurso feito a partir já, não me recordo que ano, mas tinha sido tirado o direito do triênio do concurso. Mas daí o que acontecia? As pessoas iam trabalhar juntas, o que era antes do data do concurso recebia, e o atual não recebia. Aí ele foi pedir isonomia. Ganhou também, né? Tem mais essa situação. O que acontece? Lá no final de 2017, o município aprovou uma lei no qual ela extinguiu aos novos servidores o adicional do tempo de serviço, que é o triênio, e a licença prêmio. Então, a partir daquela data, quem ingressasse no serviço público não teria mais esse direito. Em 2019, foi feita uma reformulação do estatuto. Como as finanças do município ali estavam muito boas, né, dentro daquilo que reza a lei de responsabilidade fiscal,
nós conseguimos recuperar tanto o adicional de tempo de serviço para os servidores contados desde 2015. Então, mesmo que eles tivessem entrado em 2008, 2009, 2010, enfim, a data de corte seria a partir de 2015 para cá. Mas nós já estávamos discutindo isso judicialmente também, até porque também nós não sabíamos que lá em 2019 seria devolvido esses treinos. Então, lá em 2012, 2013, mais ou menos, o sindicato também já vinha discutindo essa situação ali, dos treinos. E também, recentemente, também saiu uma decisão, né? Que aquela lei, lógico, né, tem um tratamento diferenciado para os servidores, ela não poderia ter sido feito da maneira que foi feito, né? Hoje, doutor, quem tem direito à progressão consegue a progressão ou também está tendo dificuldades, ou está sendo automático isso? Não, existem duas situações. Qual que é o entendimento do município? O município entende que quem fez o seu curso de graduação, pós-graduação, tem uma titulação anterior ao ingresso no serviço público, o município não concede. Ele determinou uma data de corte, né? Essas pessoas ainda têm que ingressar judicialmente. Está em lei? Não. É um decreto. O que acontece? E sim, existe a lei complementar, que é o Estatuto dos Servidores, a Lei 70, onde ela diz que quem fazer uma nova titulação vai ter direito a uma progressão funcional de 20% sobre o seu salário base. Tá, aí depois veio um decreto, e esse decreto veio criando esse requisito. Mas o que acontece? O decreto ele tem que ser regulamentador, ele não pode criar requisitos. Então, isso que a gente contestou na via judicial, que o decreto não poderia criar um novo requisito. Até porque um título ele não tem prazo de validade. Sim. Se eu fiz uma pós-graduação lá no ano 2000, 2010, ela continua valendo até hoje. Então, não é o município que vai delimitar, ele não tem, né, essa competência legislativa para dizer até quando vale um título. Então, nisso aconteceu que os servidores ainda têm que continuar ajuizando a ação para ter direito à sua progressão funcional. Aí, doutor, dentro do que o senhor explicou, e aliás explicou muito didaticamente, dá para entender essa linha do tempo que o senhor traçou, espero que também os nossos espectadores tenham conseguido entender, mas chegamos ali no ano de 2022, que eu bem recordo, o senhor vai recordar também, que teve uma reunião com os servidores, onde o ex-prefeito Beto Passos, o ex-prefeito Renato Pique disseram, não tem mais como pagar, né, direitos, enfim, falaram que as contas estavam no limite, que não tinha mais como pagar e tal, e aquilo ali gerou uma revolta, como né, era natural que acontecesse. Aí a gente entra em 2022, em fevereiro ali tem aquela manifestação, os professores em frente à casa do prefeito, em frente à casa do então secretário de Educação. Ali já começou a degringolar essa questão de como pagar, não é isso? O que aconteceu. Então, como 2021, né, teve que conceder aquilo que eu falei antes. 2021, qual que foi o impacto? Porque quando eu tenho que conceder tudo de uma vez, os reajustes da tabela salarial, cria esse impacto muito grande. Não tinha mais como recorrer. Se o município tivesse vindo cumprir o plano desde 2011, a cada ano concedendo os reajustes previstos, sempre está diluindo ano a ano esse impacto financeiro. Quando deixou, teve que fazer tudo de uma vez. Aí se criou-se esse impacto financeiro muito grande. E não se fez também tudo de uma vez, né? Ou se pagou? Teve que ajustar a tabela toda de uma vez. Quando ajustou a tabela toda de uma vez, o que aconteceu? O índice da lei de responsabilidade fiscal foi lá para cima. Sim. Estourou. Porque o município não tinha adequado suas finanças para isso. A gente já estava falando de um ajuste da tabela, nem do retroativo. Nem do retroativo, né? Só ajustar a tabela. Porque ele não reajustou durante os anos. Então, ele pegou todo um reajuste que deu 37,5%, para tu ter uma noção do que é. Só para cada professor. Para cada professor. Para cada profissional, tanto professores, e teve que fazer. E teve que cumprir. Então, por isso, 37,5% de um reajuste que podia ter diluído ao longo dos anos, sim. Né? Mas ele efetivamente pagou. Aí sim, cumpriu essa tabela. Cumpriu a tabela salarial. Em 2022 já deixou de repassar novamente o reajuste. Sim, porque daí... E aí vem aquela manifestação dos professores. Aí ele tentou adequar, primeiro eles tentaram reformular a lei de contratação dos ACTs, né? Diminuindo o vencimento do salário dos ACTs, que não queriam ganhar apenas o piso mínimo, não iriam mais ganhar com
com titulação, né? Tirava-se dos ACTs para poder pagar os efetivos. Isso, para poder pagar os efetivos. Depois ainda teve uma tentativa de diminuir o valor da gratificação de regente de classe. Mas esse daí não conseguiu tramitar, dado a todos os eventos que sucederam porque ali já naquele veio governo. a questão da Pater Filho, a prisão do prefeito e vice. Aí entrou o William Godoy, que entrou mais ou menos para apagar incêndio naquele período ali, né? Mas não houve avanço durante o governo do William no sentido de fez um governo de transição, ele só Sim. conduziu o município até a eleição. A eleição né? da Juliana, né? Também não... E aí vem ela prometendo, né? Aos professores resolver o problema, resolver a questão. Lógico, né? Porque assim, quando faz uma... Eu não gosto de fazer muito comentário político, mas Sim, quando claro, faz mas uma campanha isso política, é um fato, não tem como a negar. gente vende esperança para as pessoas, Sim, isso sim. é fazer a campanha. E as pessoas votam em sonhos, né? Mas ela disse nessa mesa, inclusive nessa bancada, quando eu questionei ela, que ela, quando estava na campanha, ela tinha uma visão das contas públicas, e daí isso é muito usado contra ela, porque ela disse realmente no debate que dinheiro tinha, faltava gestão, né? Então são falas que agora são cobradas dela. Mas essa é uma questão política. Mas o senhor é um advogado, é um técnico, o senhor vê a parte técnica. E é isso que eu gostaria de entender, que acho que é esse o ponto que eu queria chegar nessa conversa. Tem como corrigir esses problemas com a arrecadação que o município tem hoje? Ou realmente nós temos um grande problema aqui que vai ter que se chegar no denominador? O município ele precisa adequar as suas despesas de pessoal com a receita que ele tem. O Fundeb, né, os recursos de educação, vou chamar só de Fundeb, são as pessoas que ficam restritas ao Fundeb. O recurso da educação é uma verba vinculada à educação. Então ele precisa se adequar ao que ele tem de arrecadação com a folha de pagamento de todo, que assim, não é só dos professores. Aí nós vamos pegar todos os profissionais de educação. E a receita da educação também é para todas as despesas da educação. Desde manutenção dos prédios, transporte escolar, alimentação, tudo que envolve educação. Mas quais são esses números, né? É isso que a gente vai ter acesso. Porque assim, nós pedimos documentos para a prefeitura, eles não nos deram retorno. Vocês querem entender? Nós queremos saber o impacto financeiro. Assim, nós queremos um estudo. Nós queremos, a gente solicitou para o município. Qual é o impacto financeiro para cumprir o plano vigente? A gente precisa saber isso. Sim. O município comporta, né? Precisa realmente de alterar a tabela, mas só precisa ter esses números. Né? E tanto eu sei que ontem até a vereadora, a presidente da Câmara, mencionou que também já solicitou números para a prefeitura, inclusive extratos bancários, porque assim, primeiro, eu acho que é isso que a gente precisa ter, o número real. Para vocês poderem ajudar a construir uma alternativa. Assim, se realmente não tem condições de pagar, é isso que a gente precisa saber. Que a categoria precisa saber. Mas ao invés disso, o que veio para vocês foi 5 planos, 5 projetos de lei, alguns que até atendem a pedidos do sindicato, mas outros que retiram direitos, né? Então, agora eu gostaria que o senhor falasse desses 5 projetos. Isso, então, justamente isso que acontece. Então, chegou lá um projeto de lei que vai aumentar o valor do sacolão. O sacolão é um benefício que os servidores, para quem ganha até um salário mínimo e meio, recebe. Hoje o valor é R$100. Esse projeto de lei vai aumentar para R$300. O pleito do sindicato seria para aumentar para R$400. Mas vai atender paliativamente, agora vai resolver essa situação. É um avanço, né? Porque nós já estamos desde 2017, salvo engano, sem ter um reajuste no sacolão. Então vai ajudar justamente aqueles que menos ganham, que são os que mais estão necessitando. Aí também vai ser criado ali um vale alimentação para os servidores da obras e da agricultura que trabalham a mais de 5 quilômetros de distância aqui do centro. No valor de R$15 por dia, a cada dia que ele tem que se deslocar dessa distância. Também vai resolver uma demanda desses servidores da obras. E também foi o projeto de lei dos ACTs, para fixar então o piso mínimo nacional do magistério como o valor de referência para os ACTs. Aquele problema do ano retrasado, né? Justamente isso. Então vai sanar esse problema ali. Então isso o sindicato quer que seja aprovado o quanto antes. Mas veio os 2 jabuti. Aí veio 2 projetos de lei que que não teve uma discussão, não teve avanço e retroage, né? Retroage para todos os servidores, não só para os professores. Por que retroage? Porque o projeto que altera o estatuto, né? Ele vai, nos períodos de afastamento dos servidores, seja por acidente em serviço, auxílio-doença, para cuidar do pessoal dentro da família, ou no caso de uma readaptação funcional,
e ainda ficar em disponibilidade, ele vai reduzir a remuneração dele. Porque hoje ele tem garantido lá a sua remuneração integral, nesses casos de afastamento. O município está alterando para que ele receba apenas seu vencimento base, que é o salário base, sem as demais vantagens que ele tem. Eu estava pegando hoje, conversando com uma servidora, uma servente, ela ganha hoje R$ 2.087. Se passar esse projeto de lei e ela precisar pegar um afastamento, seja um auxílio-doença, ela vai receber R$ 785 por mês. Então, no momento que a pessoa mais precisa, que está doente, vai ter a sua remuneração reduzida para o salário base. Se ela precisar lá de uma dieta especial, né, para se recuperar, ela já não vai ter condições de comprar. Né? Ou o que vai forçar ele a voltar a trabalhar, esse servidor a voltar a trabalhar, sem estar 100% reabilitado, por uma questão financeira. Passado mais alguns meses, se ele não está recuperado, voltando a trabalhar, ele pode se agravar essa situação dele. Então, eu entendo ali que isso é uma questão até humanitária, né? De ver que nas situações que pessoas mais precisam não pode ter seu salário reduzido, sua remuneração reduzida. Uma questão de empatia com as pessoas. Esse projeto de lei precisa realmente ser vetado integralmente, não tem como ponderar, ali não tem negociação nesse projeto. Esse projeto de lei precisa realmente ser vetado pelos vereadores, precisam ter essa sensibilidade. Mas tem muitos casos assim, porque parece que é uma coisa que vai ajudar a resolver o problema, mas daí teria que ter um grande volume de gente nessa situação. Justamente, né? Assim, também não tem números, é isso que a gente faz. Quantas pessoas estão em auxílio-doença? Quantos estão em readaptação funcional? Né? E esses dados concretos que a gente precisa ter acesso e que nunca vem junto com esses projetos de lei. Né? Qual o impacto financeiro disso para o município? Vai resolver as finanças do município? Né? Ajuda muito em resolver. Por quê? Porque existe uma regra constitucional, quando o município está em crise financeira, como é que ele tem que proceder. Né? E o que determina lá a regra constitucional? Primeiro, reduzindo o salário, reduzindo os comissionados. 20% dos comissionados. Não resolver os problemas do município financeiro, precisa exonerar todos que não são estáveis. E por último vai chegar no servidor estável. Mas o município aqui, ele está começando pela ordem inversa. Primeiro ele está atingindo os servidores efetivos, que têm estabilidade, para depois vai chegar lá nos comissionados, nos servidores não estáveis. A ordem inversa. Importante dizer, né, que uma das primeiras campanhas da prefeita era reduzir pela metade o número de comissionados. Isso não aconteceu. Canoinhas tem mais ou menos 90 comissionados e segue tendo, desde o governo passado. O governo do Beto Passo, o governo William Godoy, já não sei quanto foi, mas o dela está com 90 nessa média, né? Só um comentário, que foi uma promessa do governo também. Agora, doutor, a gente chega então nesse ponto, faltou você falar de um dos projetos, que é também um projeto da maldade. A Lei 38, que é o mais polêmico, né, dos projetos, porque primeiro que é a maior categoria de servidores, são os professores, né, o magistério. Por isso que repercute muito algo quando vai se tratar de magistério. Não que as outras categorias não tenham a sua atenção, todo mundo tem a sua atenção. Tanto a nossa preocupação com a alteração da Lei 70, que vai atingir todos os servidores, não só o magistério. Mas, quando se vai falar em magistério, dado o grande contingente de servidores, sempre a repercussão é maior. E, da maneira que está proposto o projeto de lei, sim, vai ter redução de salário. E a gente comprova isso. Realmente tirar... Vai reduzir mesmo. Vai reduzir salário. E a longo prazo, né, de imediato já tem uma redução, e a longo prazo vai se chegar no piso nacional para todos os professores, ganhando 15% apenas de diferença do piso nacional. Que é isso que o senhor me explicava antes, quer dizer, você tira a progressão que pode chegar a 70% no caso de uma pós-graduação e nivela tudo a 15%. Tudo a 15%. Ontem eu vi se falando muito discurso de equidade, principalmente em relação às férias. Porque além de diminuir o salário aqui dos professores, você quer diminuir o período de férias. Hoje a lei prevê 45 dias de férias. Quando você tem 45 dias de férias, você tem que pagar para o servidor sobre esses 45 dias, não é sobre 30. O município também vinha pagando apenas sobre 30. O sindicato também
judicializou e foi também obteve êxito nessa ação, no qual o município também foi condenado a pagar o terço de férias sobre os 45 dias e está sendo pago, inclusive, o município já está honrando com essa dívida judicial. Reduzindo, eles estão dizendo, assim, o discurso que a gente ouviu é que vai se reduzir para 30 dias em razão da equidade. Mas, no entanto, já na progressão funcional já não se fala mais em equidade, porque estão querendo dar uma progressão apenas de 15%, sendo que dos demais servidores é 20%. Né? Então, a equidade já não valeu para fixar o percentual de progressão funcional. Esse 15, independente se eu estou pós-graduado, se eu estou graduado, é 15%. Isso, porque hoje, como é que funciona a tabela salarial hoje? O professor que tem magistério, ele recebe o piso nacional do magistério. Sim. O professor graduado, ele tem direito de receber 35% em cima do piso nacional. E o pós-graduado, 35% em cima do graduado. Por isso que dá 70%. Com a aprovação desse projeto, a progressão funcional vai ser apenas de 15%. Porque o nível 1 será extinto, os professores serão reenquadrados na nova tabela salarial, e o nível 1, que é o graduado, será o piso nacional. E por que é a redução do salário imediato? O graduado recebe o piso agora. E o pós vai receber 15%. 15% em cima do piso. Como salário base. Só que todas as vantagens que os professores têm são calculados em cima do salário base. Então, o triênio, você pega ali o início de carreira, tem 2 triênios que são 12%. Será 12% calculado em cima do novo salário base, não do salário base atual. Já começa a reduzir o percentual. Gratificação de regência de classe vai ser calculado em cima do novo salário base. Porque essa é a referência salarial. Vai baixar tudo. Vai baixar tudo. Porque tudo é reflexo sempre do salário base. A gratificação lá da escola de difícil acesso, que é o Antipó, que é popularmente conhecido, também vai baixar. Uma gratificação de diretor de escola, que foram eleitos e empossados agora há pouco tempo, também vai baixar, porque todas essas gratificações sempre em cima do salário base. Porque se falava que a regência ia ser cortada, não vai ser cortada. Não está no projeto de lei enviado, não foi até a ideia, quando eles nos comunicaram, que ela seria agregada ao salário base, mas não está no projeto de lei. Ou seja, ela continua sendo paga como um plus salarial. Como um plus salarial. Não sei se lá na... Agora que você falou do piso, o piso nacional, porque também a gente tem a questão do piso nacional do Ministério, subiu, né, no ano passado, deu um bom... Hoje é 4.420,55. Né? Para quem trabalha 40 horas. Para quem trabalha 40 horas. A previsão de reajuste para janeiro é 1,62. Então é muito baixo a previsão de reajuste. Só que daí todo mundo caindo de nível salarial, né? Aí o município, por quê? Se reduzindo a tabela salarial, o município vai estar cumprindo o que está previsto no plano de cargos e salários, porque ele reduziu os níveis salariais. Tirou os benefícios para chegar no piso. Para chegar no piso, porque alterou a tabela salarial. Eu extingo um nível, todo mundo desce de nível, daí eu estou cumprindo aquilo que está previsto na lei. Sim. Essa é a fórmula mágica do município cumprir o plano de cargos e salários. Só que essa fórmula mágica não atende às demandas dos servidores, né? Porque ninguém quer ficar no prejuízo. Mas o senhor vê uma saída, uma alternativa nesse então, sentido? é aquilo que eu falei antes. Primeiro, a gente precisa ter acesso aos números. Vamos pegar os números, nós já solicitamos, nós queremos o impacto financeiro de quanto vai custar para aplicar o plano de cargos e salários vigentes. Comprovando que é inviável, podemos sim montar lá uma comissão com servidores, com o município, com educação, para ver o que é possível fazer. Mas precisamos ter acesso aos números. Sem números não tem como negociar isso. Não tem como sentar e discutir uma proposta que contemple a todos, que nós precisamos uma proposta que contemple aos servidores e contemple ao município. Não pode só contemplar o município. Daí não é um acordo bom para ninguém. Tem que ser um acordo bom para todo mundo. E ainda isso tem lá um outro impacto que é os aposentados, porque o ICPREV já está tendo, né, alertas aí para aumentar a sua arrecadação, visando as aposentadorias que vêm pela frente, né, doutor? Sim, o ICPREV tem um cálculo atuarial, mas esse cálculo atuarial tem suas falhas. Inclusive, na apresentação do cálculo, a gente questionou o atuário e ele disse sim, que realmente existe o que a gente estava levantando para ele. Por quê? Porque como tem uma demanda dos precatórios, esses precatórios todos têm contribuição previdenciária. Então, dos 90 milhões que o município deve em precatórios,
vai uma contribuição à parte para o Instituto de Previdência, né? Que vai chegar ali em torno dos 27 milhões. É uma boa fatia. É uma boa fatia. E esse valor não está no cálculo atuarial. Esse valor não pode ser, é uma questão técnica, ele não pode ser colocado no cálculo atuarial. Por isso, então, que existe uma falha, né? Então, o cálculo atuarial ele não é o real. O que o município precisa fazer é um cálculo atuarial paralelo, não que vai ser enviado para o Ministério da Previdência, porque eu não posso acrescentar esses valores a receber de precatório, mas nós podemos ter sim um cálculo acrescentando os precatórios, para saber qual é o real déficit do Instituto. Para aí sim nós falar em reforma da Previdência, se realmente precisa aumentar alíquotas Mas previdenciárias. o senhor que acompanhou, foi uma demanda do sindicato, o ICEPREV? Sim, o ICEPREV, ele é bom para o servidor, né? Por quê? Porque ele tem... Mas o servidor corre um sério risco, porque o INSS, qual a probabilidade do INSS falir? Enquanto que a gente está vendo tantos institutos de previdência falindo e com déficit aqui no Brasil. Sim, mas lá antigamente, né, você pegar o histórico dos RPPS, os regimes próprios de previdência, não havia muito regramento. Então, toda vez que o município tinha dificuldades financeiras, né, os prefeitos iam nos caixas dos institutos de previdência para salvar os municípios. Mas como isso começou a se tornar muito comum, começou a existir muito regramento previdenciário. Isso engessando os institutos, para que isso não aconteça mais. Então, hoje é muito difícil o município ir lá no caixa da Previdência tirar recurso para investir no município. Até porque o regramento hoje é muito engessado, né? Todo ano, por exemplo, o município precisa ter uma certidão de regularidade previdenciária, que ele está em dia com o seu instituto. Ele não obtendo essa certidão, ele deixa de receber fundos da União, recursos da União e dos estados. Então, não tem mais hoje como acontecer. Se eventualmente o Instituto faliu, nosso Instituto de Previdência faliu, o que acontece com os aposentados? O município tem que absorver para a folha de pagamento. Então, ele quebra de vez. Então, ninguém vai ficar sem aposentadoria. Claro que não é isso que ninguém quer. Por quê? Porque o nosso Instituto, ele é saudável financeiramente. Quando você fala em déficit, né, não é que no ano que vem não vai ter dinheiro para pagar. Futuro. É um déficit, ele é feito uma projeção para 75 anos. Né? Então, não. Aí tu vai se adequando. Né? Conforme vai aumentando o seu déficit, tu tem um tempo para se adequar. Por isso que nós precisamos ter um cálculo atuarial, inserindo o valor desses precatórios, para nós saber qual é o real déficit do Instituto. Então, foi muito didática a sua explicação. Então, a minha conclusão, e o senhor me disse é isso mesmo, hoje o que o sindicato quer é discutir, mas discutir com os números na mesa, para vocês ajudarem a encontrar alternativas no sentido de fazer um projeto de lei mais palatável aos professores. Que contemple os professores e atende às suas demandas, né? Não pode ser vir aqui com um projeto de lei que retira 55% de progressão funcional, não tem categoria que vai querer aceitar um projeto de lei desses. É difícil, né? Alguém em sã consciência querer perder tudo isso dos seus vencimentos. O que nós precisamos ter números, e aí sim, construir uma proposta coletiva. Aí sim que a gente pode sentar com o município e chegar num consenso com eles. Mas o senhor já sabe que isso vai demandar também abrir mão de algumas coisas. Isso é acordo. Todo mundo entra, assim como o município vai precisar abrir mão de algumas coisas, né? Nos demonstrando que não é possível pagar, né? Também, logicamente, que todo mundo vai ter que ceder, né? Para se construir uma proposta. Mas a proposta que o município enviou é ruim em todos os sentidos. Não tem como aceitar esse projeto de lei. A categoria não vai silenciar enquanto não vê esse projeto ali retirado da pauta ou rejeitado pela Câmara. É um assunto que foi negligenciado, de certa forma, em mais de 10 anos, e que agora a prefeita quer resolver a forceps, né? E não tem como. Primeiro, assim, não se construiu uma proposta, o município teria que ter construído uma proposta já atrás, vir amadurecendo essa ideia, né, para chegar em um consenso. Talvez hoje nós teremos uma proposta pronta e era só a Câmara aprovar. Né? O senhor me permite fazer uma conclusão aqui.
que eu acho que resume aí 20 anos de cobertura jornalística aqui em Canoinhas, que eu trabalho como jornalista. O grande problema da cidade sempre foi a disputa política e o amanhã deixa para quem vai administrar, que é o que importa é o meu hoje. Então, Canoinhas sofre economicamente, sofre na educação, a gente está vendo aí na saúde, por causa desse tipo de pensamento de governo atrás de governo, né? Uma vez entrevistei o Leoberto Weinert e ele falou que o grande problema da cidade era não haver continuidade de programa de governo. Aí eu falei, mas o seu sucessor era o seu vice, ele disse inclusive ele. Então daí fica difícil, né, da gente chegar no consenso. E até porque, né, se for para a gente fazer ali uma reforma de plano, aproveitamos o momento, né, e já vamos ver todas as situações pendentes das várias categorias, né, dos servidores. Nós temos problemas lá na Secretaria de Obras, tem problema no Itracan, na saúde, na própria educação, porque assim, não pense que os servidores da educação são contentes. Tem servidores da educação que não têm as mesmas progressões dos professores. Eles também querem melhorar o salário deles. Nós precisamos rever os níveis salariais. Então, tem várias demandas dos servidores que precisam ser ajustadas. Assim, os professores, como eu falei, repercute muito por ser uma categoria grande. Mas tem as categorias menores, que talvez por ser menos contingente de pessoas não conseguem fazer o mesmo volume para repercutir. Mas que são demandas super importantes que o sindicato tem e que precisa resolver. Era o caso do triênio. Na lei estava certo, era combinado. A partir de agora você não tem direito ao triênio se você entrar no quadro de servidores. Aquele que está lá para trás não tem o que fazer, vai ter que dar. Agora coloca duas pessoas trabalharem juntas e uma vai ver a outra recebendo o triênio e ela não está recebendo. Fazendo, às vezes, mais que aquela pessoa, né? A gente sempre acha que a gente trabalha mais que os outros, né? Achando que está trabalhando mais que a outra pessoa. Claro que isso vai dar um atrito e vai ser ruim para o serviço em si. E aí tu pense quando entrar os novos professores, ser aprovado o projeto de lei, né? Porque até a prefeita disse isso é para quem vai entrar, não para quem já está. Justamente. Então, assim, olha a disparidade que vai ter na remuneração de um e outro profissional. É um conflito a cada dia, né? Um conflito todo dia. Então, por assim, precisa solucionar, o município tem as demandas de todos. Assim, sentem-se todos e fazemos uma ampla reforma administrativa e resolvendo o problema, não pensando em 1, 2 anos, mas vamos pensar a longo prazo, né? Então, dando a continuidade, assim, porque as administrações vêm, né, elas passam. Mas o município continua existindo. Isso é algo de lá do princípio da continuidade. Os servidores vão ficar, os problemas do município continuam, né? Nenhum prefeito consegue resolver todos eles. Então, tudo a longo prazo. Sempre vai estar persistindo. E precisa projetar isso para 20, 30, 40, 50 anos. A disputa política ela é saudável porque são planos diferentes que se apresentam, o eleitor escolhe, né? E até eu me solidarizo com os professores que se sentiram vítimas do estelionato eleitoral, porque foi prometido para eles mesmo que a situação seria resolvida tudo, e bem pelo contrário. Mas o fato é que é uma sequência de governos que não resolveram o problema e que agora tá aí, né? O problema posto e alguém vai ter que resolver isso aí de alguma forma. Problema de gestão. Né? Problema de gestão. Você criou assim, quem criou os seus próprios problemas foi o município. Não foi o professor, que aliás eu já ouvi esse discurso. Os professores quebraram a prefeitura, quebraram o município. Não. Se alguém deixou de pagar suas contas, pagar aquilo que deve, foi o município. Né? Quando eu não recebo aquilo que alguém me deve, eu vou cobrar, que eu vou para a via judicial cobrar. Mas ele assinou um contrato comigo, né? Aí eu tenho o direito de receber aquilo que me prometeram, que assinaram comigo um documento dizendo que iam me pagar. É só isso que foi feito. É isso que os servidores fizeram. Prometeram, não cumpriram, o servidor se socorreu no judiciário. A dívida está aí, precisa ser paga. Né? E alguém vai ter que resolver. E alguém vai ter que resolver. Alguém vai ter que resolver. O município vai continuar existindo, né? Não foi o governo anterior que pagou, o problema começou lá em 2011, né? E os governos foram se passando, e o município está aí, está existindo, e vai ter que continuar existindo, porque ninguém consegue sobreviver sem a existência do município. O município está presente na vida de todas as pessoas. Desde a pessoa mais simples à pessoa mais rica aqui da cidade, precisa usar, sim, um serviço público. Não tem como sobreviver Principalmente educação. Né? Principalmente educação. Queria agradecer imensamente ao Dr. Osni, que é advogado do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Canoinhas. Agradecer a Lúcia, que está nos bastidores aqui, ela que é presidente do sindicato, acompanhando o doutor. E vamos ver, né, a sequência da situação e já deixar de antemão um convite para o Dr. Osni
precisar que ele volte para nos esclarecer a respeito. Eu que agradeço todo mundo que está nos ouvindo. Aproveito aqui a oportunidade já para desejar também um Feliz Natal, boas férias aos nossos servidores, né? Nos reencontramos aí depois do recesso, porque pelo jeito vamos ter muito trabalho já no início aí do próximo ano. E o assunto fica para outro ano, porque a Câmara já sinalizou os trabalhos encerraram ontem, a gente está exibindo essa matéria agora na quarta cedo, né? Então encerraram ontem e não ia ser discutido esse projeto, né? Não, pelo que eu acompanhei ontem a sessão pela rede social, não vai ser votado, vai ficar, até porque pelo prazo regimental tem 45 dias para analisar projetos de lei em regime de urgência, e descontado o recesso, né, desses 45 dias. Então, para agora e retoma em fevereiro. Em fevereiro a contagem do prazo. Então, tá bom. Obrigado, doutor. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Obrigado sempre, né, pela presença aqui, e a gente segue com o programa.